Então, hoje é segunda-feira, tá? Nós vamos fazer a aula 8 de ciências. Querido aluno... não esqueçam de fazer o cabeçalho com data, tá? Querido aluno, querida aluna, na aula de hoje vamos aprofundar um pouco mais os conhecimentos sobre cadeia alimentar. Para isso, vamos analisar a pirâmide abaixo. Então, aqui a gente tem uma pirâmide que forma uma cadeia alimentar. Antes de começar a explicação, tem uma definição aqui do que é a cadeia alimentar. É a transferência de energia de um ser vivo para o outro, por meio dos alimentos. Então, todo ser vivo, ele depende de um outro ser vivo para ter energia, tá? E essa energia ele adquire através da alimentação, tá? Então, aqui tem um exemplo, né, da organização das cadeias alimentares, tá? Então, a gente começa aqui com a base da cadeia alimentar, que é formada pelos herbívoros. Aliás, é formada pelos produtores, tá? Então, são as plantas, tá? São os vegetais. Então, os herbívoros. E depois começa a segunda parte aqui com os herbívoros, que tem a definição aqui embaixo, tá? Então, os herbívoros são aqueles que se alimentam de plantas e vegetais, tá? Então, são os animais que se alimentam dos produtores, que são essa primeira categoria aqui, né? Então, os herbívoros, eles também são chamados de consumidores primários, porque eles são os primários, vêm de primeiro, são os primeiros que se alimentam dos produtores, tá? Aqui nós temos os secundários, que aí englobam também os carnívoros, tá? E temos os consumidores terciários, que também são carnívoros ou herbívoros. Tanto um quanto o outro pode ser carnívoro ou herbívoro, tá? Então, aqui, primário são as plantas, né? São os produtores, aliás. Depois vem os primários, aqueles que se alimentam de plantas. Depois vem os que se alimentam desses seres vivos, não só desses daqui do desenho, tá? Isso aqui é só uma exemplificação, tá bom? E aqui, os secundários e os terciários, né? Por que o leão tá aqui no topo da cadeia alimentar? Porque ele tem poucos predadores, poucos animais que vão conseguir matar o leão e se alimentar dele, né? O homem é um predador do leão, não que ele se alimente do leão, mas ele faz muitas vezes a caça desse animal, tá? Então, o leão, ele tá no topo da cadeia por isso, tá? Mas poderia ser o homem, poderia ser um rinoceronte, tá? Um elefante, depende da cadeia alimentar organizada. Tá? Não necessariamente sempre o leão vai ser o terciário, mas ele é um consumidor terciário. A gente pode ter outros animais aí. Então, vamos entender o que são os herbívoros dentro da cadeia alimentar. Então, os herbívoros são os consumidores primários, tá? Então, são esses aqui que se alimentam de plantas. Eles se alimentam de plantas, tá? Carnívoros são os consumidores secundários, eles se alimentam de carne. Tá? E os onívoros é uma espécie animal que se alimenta tanto de animais quanto de vegetais. O ser humano, o urso, o rato comum, né? O gambá, entre outros, são exemplos de animais onívoros. Quer dizer, ele come tanto carne quanto vegetais. Tá? Então, ele se alimenta dos dois. E aqui, há ainda os consumidores terciários, que se alimentam dos secundários. Aqui tem um exemplo do leão, mas que pode ser outros, tá? Exemplo, a lavoura, o grilo se alimenta, vamos supor, de algum produto produzido na lavoura, o frango se alimenta do grilo e o homem se alimenta do frango. Isso é uma cadeia, isso é um exemplo de uma cadeia alimentar. É o exemplo de uma, existem várias. Agora aqui, vocês vão responder essas questões. Presta atenção aqui, ó. Sublinha a definição de cadeia alimentar, tá? Então, produção do próprio alimento pelo ser vivo. O ser vivo produz seu próprio alimento? Ou é a transferência de energia de um ser vivo para o outro por meio do alimento? Então, essa aqui eu já falei para vocês. Em uma cadeia alimentar, os produtores são os vegetais, os animais carnívoros, herbívoros ou os onívoros. Então, lembra? Produtores vêm daqueles que produzem o próprio alimento através do solo, eles tiram seu alimento do solo, eles fazem a fotossíntese. Lembra disso na outra explicação da outra aula.
Como são chamados os seres vivos que dependem de outro ser vivo para se alimentar? Então, como é que eles chamam? Tá? São produtores, consumidores ou decompositores? Lembra que decompositores vem da decomposição de matéria orgânica, tá? Consumidor é aquele que vai se alimentar de alguma coisa, ele vai consumir alguma coisa. E produtor é aquele que retira dos solos nutrientes para sobreviver. Os seres que se alimentam de vegetais e animais mortos são os produtores, consumidores ou decompositores, lembra? Da decomposição de matéria orgânica. Observe esse esquema de cadeia alimentar do que cada ser se alimenta. Esse é um esquema de cadeia alimentar. Então, nós vamos começar do gavião. O gavião se alimenta do que aqui nessa cadeia alimentar? A serpente se alimenta de quê? O sapo se alimenta do quê? A lagarta, né? Então, nós vamos fazer o processo inverso. Então, você vai colocar o gavião se alimenta da... Aí, depois você põe a serpente se alimenta, o sapo, a lagarta, tá? E o vegetal, lembra que ele é um produtor, tá? Ele vai tirar o seu alimento do solo.